Vamos, vamos pontuar algumas coisas para a gente entender a respeito de profecias e a respeito do Antigo Testamento. Nós costumamos dizer equivocadamente que a Bíblia é o nosso livro de fé e prática. Bom, equivocadamente. A Bíblia não é o nosso livro de prática, é o nosso livro de fé. De prática é o Novo Testamento. E eu mostro por quê. A gente não precisa mais sacrificar animais, a gente não precisa mais ir em Jerusalém apresentar para o sacerdote, a gente não precisa mais de sumo sacerdote uma vez por ano para apresentar as 600 e tantas leis que tem no Antigo Testamento, não serve mais para nós, então nós não as praticamos, não a praticamos mais. Por isso, a Bíblia não é o nosso livro de prática, é o Novo Testamento que é o livro de prática. Mas então por que existe o Antigo Testamento? Existe exatamente para mostrar toda a jornada da salvação, desde a criação do mundo, desde a criação do universo nas mãos do Senhor, vindo até a consumação dos séculos. Então, ali, o Antigo Testamento serve de pano de fundo. E nós temos várias profecias ali que se cumpriram na primeira vinda de Jesus e outras que vão se cumprir na segunda vinda. Então, por exemplo, esse é um dos textos que as pessoas acham que vai se cumprir na segunda vinda de Jesus. Não. Esse já se cumpriu na primeira vinda. O próprio Senhor Jesus falou isso. Então, a gente precisa entender essa jornada no Antigo Testamento para o Novo Testamento e como isso se aplica no Novo Testamento para a nossa prática diária. Então, é importante demais frisar isso. Toda a Bíblia é o nosso livro de fé. Nós cremos que pela fé Deus criou os mundos, né? Pela sua palavra, ordenou. Nós cremos que pela fé Abraão saiu do meio da sua parentela, e nós cremos que pela fé Noé foi resgatado daquela multidão perdida, né? E salvou ele, sua família e os animais. Nós cremos. Está lá em Hebreus. Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé, e nós cremos. É pela fé. Prática, nós praticamos o Novo Testamento. Não tem mais nada do Velho Testamento para praticar. Paulo vai dizer isso. Paulo vai deixar claro, por exemplo, quando ele explica aos romanos a respeito da lei, quando ele fala isso em Romanos 5, Romanos 7, e vários outros textos que ele fala em Romanos, que ele fala, cara, se você errar uma coisa da lei, você já errou a lei toda. Né? Ele vai repetir isso em Gálatas. Ele fala, cara, se você falhar um mandamento da lei, você já errou tudo. Já errou tudo. Por isso que ele vai dizer, por exemplo, lá em Gálatas, no capítulo 3, ele vai dizer que nós é que somos herança de Abraão, nós é que somos herdeiros de Abraão, nós é que somos descendência de Abraão, porque nós somos filhos pela fé. Ele vem a primeira e vai voltar a segunda e acabou. Não tem outra história. E essa glória do segundo tempo foi cumprida na primeira vinda dele. Vamos lá. Atos 7, de 48 a 51, é a pregação de Estevão. Estevão pregando. E ele fala ali no versículo 48, todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Como revela o profeta, os céus é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa podereis me construir, diz o Senhor, ou ainda, onde seria o lugar do meu repouso? Ora, não foram minhas mãos que criaram todas essas coisas? E termina Estevão dizendo, homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Então, não entender que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas é dureza de coração, é incircunciso de coração, é ouvido incircunciso. Então, a palavra de Deus é clara. O Novo Testamento é claro para nós a respeito disso, que Deus não habita em templos feitos por mãos. Ora, se Deus não habita em templo feito por mão, então o segundo templo não pode ser o templo de Jerusalém. Não pode, não pode. Como que eu provo isso? Então, abra lá a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 2. João 2, de 13 a 22, diz assim, e a Páscoa do judeu estava se aproximando, e Jesus subiu para Jerusalém.
encontrou no templo os que vendiam bois, ovelha, pombas e cambistas sentados negociando. Tendo ele feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou todas as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, não façais da casa do meu pai casa de comércio. Então, seus discípulos lembraram do que foi escrito pelo profeta: o zelo da tua casa me consumirá. Os judeus o contestaram dizendo: que sinais de autoridade mostra para você agir dessa maneira aqui? E Jesus respondeu-lhes dizendo: destruí esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. E replicaram então os judeus: 46 anos foi construído esse templo e você afirma que em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que eles disseram, e então creram na Escritura e na palavra pregada por Jesus. Sim, Jesus é o novo templo. O corpo dele restaurado é o novo templo. E é interessante pensar, peraí, mas se Jesus é o templo, como é que nós somos o templo também? Sim, vamos andar então. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, de 14 a 17. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e igualmente nos ressuscitará. Não sabei que os vossos corpos são membros de Cristo? Tornarei eu os membros de Cristo a unir a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento de quem se une a uma prostituta, torna-se corpo com ela? Portanto, está escrito, os dois serão uma só carne. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Verso 19, verso 20, de 1 Coríntios 6. Diz assim: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes vem da parte de Deus, e que não pertenceis vocês a vocês mesmos? Pois foste comprado por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Então, nós somos corpo de Jesus. Ele é o cabeça, ele é a cabeça, e nós somos o corpo. Romanos 12, 4 e 5. Pois assim, como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Sim, nós somos o novo templo, nós somos a segunda casa, nós somos a casa que Deus não habita, feito por mãos humanas. Nós não fomos criados por mãos humanas. Nós somos criaturas de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o novo templo. Efésios 4, 4. Diz assim, há um só corpo e um só espírito. Da mesma forma que há esperança para a qual foste chamado em uma só fé. Colossenses 1, 18 e 22. Diz assim, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia. Verso 22. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpados e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Isso é lindo demais. Então, nós somos corpo físico dele. E se nós somos corpo físico, imagina agora o que é impossível para nós. Nada. Nada é impossível. Ele é a cabeça. Nós somos corpo. Ou nós acreditamos isso? Nós acreditamos nisso ou nós estamos só brincando de igreja? Estamos só sendo religiosos. Nós somos corpo de Cristo. Somos DNA de Jesus. E não dá para viver diferente disso, não.
Nós vivemos dessa forma. Agora, tem gente que não consegue acompanhar essa mentalidade, fica preso nas coisas da antiga lei, fica preso num mindset fechado, numa mentalidade retrógrada, e aí perde o privilégio de experimentar o novo nascimento, porque quem está em Cristo é nova criatura, foi refeito. As coisas velhas se passaram, e o que aconteceu? Tudo se fez novo. Você pode experimentar disso. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que você tem passado, não sei que dia que você está assistindo esse vídeo, mas eu quero te dizer uma coisa, com Jesus você transforma toda a história, sua história é transformada, seus pecados são lavados completamente, não existe mais maldição hereditária, não tem mais nada do passado atrelado, você é nova criatura, você pode acreditar nisso, o Senhor te fez novo, e Ele é a cabeça e você é corpo físico dele aqui na Terra. Por isso, governe, reine. Nós temos Romanos 5,17 que fala que Ele nos chamou para governar em vida. Em vida. Não é lá na morte, depois que lá no céu. Não. É para governar agora. Então, creia, meu irmão. Creia, minha irmã. Confia. Somos DNA de Jesus. Que assim o Senhor nos faça acreditar. Sou tua casa. Sou sua morada. Fica à vontade, Jesus. Age em mim, opera através de mim, transforma o mundo através de cada um de nós. Eu sou sua casa, sua morada. Fica à vontade. Mexe no que o Senhor quiser, para a honra e glória do teu nome. Amém, igreja? Então, irmãs, eu vou compartilhar com as irmãs uma reflexão que Deus colocou no meu coração já há alguns dias e que Ele vem falando comigo a respeito dessa passagem. Então, a gente está num momento agora que muitas coisas estão acontecendo que até pessoas mais experientes dizem que nunca viram algo do jeito que a gente está vendo hoje em dia, pandemia, e já falam até de um outro vírus, e agora recentemente surgiu a nuvem de gafanhotos, e a gente está vendo ciclone bomba, e muitas coisas aí que a gente se pega preocupado até e surpreso, e a gente vai na palavra de Deus e muitas coisas já se cumprindo, já estão se cumprindo. Então, o texto base que eu peguei aqui, ele está em Ezequiel, aí as irmãs podem abrir, Ezequiel 18, do versículo 21, deixa eu ver, a 23. Se um homem mau parar de pecar, se guardar as minhas leis, se fizer o que é certo e bom, não morrerá. É certo que viverá. Todos os seus pecados serão perdoados e ele viverá porque fez o que é certo. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor Deus. Não, eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. Então, esse primeiro trecho era aqui no Antigo Testamento, né? A gente ainda tinha, nós tínhamos aqui nesse período as leis, Jesus ainda não tinha se tornado uma realidade, né? Ele já era uma promessa de Deus, mas ele ainda não tinha vindo. Então, depois no Novo Testamento, Jesus traz o momento da graça para a gente. E aqui, o que a gente entende? O mais importante que surgiu aos meus olhos é que Deus não quer perder ninguém. A vontade dele é que todos se salvem, como ele disse aqui. Eu não gostaria de ver ninguém se perdendo, nem um homem bom, muito menos um mau, e eu gostaria que todos se arrependessem e vivessem, né? Então, todos, a partir do momento que Jesus veio, aceitar Cristo, né? E ser salvo. Então, esse é o ponto inicial da minha reflexão aqui, do que Deus foi falando ao meu coração. E aí, a gente pensando
tá, Deus não quer que ninguém se perca, mas como que a gente pode ser salvo? E aí discorrer aqui sobre como que seria isso. Como que podemos ser salvos? Então, em João 3,16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou tanto, que deu seu filho, seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Então, Deus nos deu essa oportunidade de vivermos com ele, né? De sermos salvos. E aí a pergunta inicial, falando se a gente sabe ou não, se Jesus já está no momento de Jesus voltar ou não, aqui me leva a refletir que não sei se a gente deveria tanto se preocupar em responder esta pergunta, por isso que eu até coloquei como uma pergunta, mas que a gente deveria se preocupar com o fato de nós estarmos agradando o coração de Deus, né? Então, aqui eu trouxe esses pontos de como sermos salvos, porque quem já aceitou a Cristo tem a salvação, mas se alguém estiver assistindo que ainda não tomou essa decisão, esse é o momento de uma reflexão, de pensar, e aí refletir que a palavra de Deus fala que aquele que crer em Jesus será salvo. E em Romanos 10, 9, fala, se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Então, a gente parte do ponto de que Deus não quer que ninguém se perca, o desejo do coração de Deus é que todos se salvem, e depois a gente passa a refletir como que a gente pode ser salvo. E aí depois vem a pergunta, mas isso que nós estamos vivendo, que é o início que é o tema da reflexão, isso que nós estamos vivendo são mesmo os sinais da volta de Jesus? Nós estamos perto de viver isso? Aí a pergunta, quando Jesus voltará? E aí eu trouxe aqui o versículo. Jesus terminou dizendo, em Marcos 18, 32 a 33. E Jesus terminou dizendo, mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vigiem e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Então, é algo que Jesus aqui, quando ele esteve com a gente na Terra, ele já deixou bem claro que quem sabe desse dia é Deus. E a gente, às vezes, tem muita discussão sobre esse ponto na internet, estamos nos tempos apocalípticos ou não, mas a verdade é que esse não deveria ser o foco da nossa preocupação, né? Foi isso que Deus falou no meu coração, que a gente, na verdade, a gente deveria, em vez de estar buscando as comprovações, em vez de estar olhando na Bíblia, tudo que fala e fazer um checklist lá de tudo que está sendo falado, do que está acontecendo, se está batendo, se não está batendo, a gente deveria estar preocupado e estar pronto para esse momento, seja ele agora, ou seja ele daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, ou pode ser que para mim eu não veja Jesus descendo dos céus, eu não esteja viva nesse momento, mas daqui um tempo a minha vida se finde, e aí esse momento para mim acabou chegando antes, vamos pensar, né? Se eu morrer antes da vinda de Jesus, isso para mim aconteceu antes. Então, assim, independente se eu vou ver Jesus descendo do céu com os anjos, com a trombeta tocando, e se a gente já tiver ido desse momento de vida, já tiver morrido, também para a gente vai acontecer, né? Porque é como se parasse o momento e o nosso momento com Jesus, ele vai ocorrer de uma forma ou de outra. Então, o que Deus falou ao meu coração? Que nesses momentos de discussão, se Jesus está voltando, se a gente está vivendo Apocalipse, se não, a gente deveria estar pronto para a vinda de Jesus.
Pronto, então, em Mateus 24, 42 a 44, está escrito: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E aí vem a pergunta: se a vinda de Jesus fosse agora, eu estaria preparado para encontrar com Jesus? Então, aí eu trago o quinto ponto, que é: se a volta de Cristo fosse essa noite, nós teríamos algum arrependimento? Eu teria algum arrependimento? E aí o versículo em Apocalipse 22, 12 fala: eis que vem em breve, a minha recompensa está contigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então, se a volta de Cristo fosse para você esta noite, você teria algum arrependimento? Você teria feito algo diferente? Ou você lembraria de não ter falado do amor de Cristo para alguém que Deus te deu a oportunidade e você não falou? Ou de ter brigado com alguém? Ai, caramba, eu briguei muito porque a pessoa é de um partido, é contra o político XPTO, que eu amo o político XPTO, e você brigou com aquela pessoa e bem naquela noite você morre. E aí você leva isso. O que é o mais importante? De você não ter dado atenção, não sei, para sua família, ou você não ter sido uma pessoa pacificadora, não ter tido uma atitude que Cristo teria naquele dia. Então, é isso que Deus falou no meu coração quando eu li em Ezequiel 18, que as pessoas estão muito preocupadas em tentar descobrir se Jesus está voltando agora ou se não vai voltar, e de repente a gente nem vai ver, não vai ser na nossa geração que isso vai acontecer, e elas estão perdendo o foco do que realmente elas deveriam estar se preocupando. Elas deveriam estar se preocupando em cada dia, a cada novo dia, viver para Cristo. Mas se a gente viver dessa forma que diz aqui em Romanos 12, 2, todo dia nós estaremos preparados para encontrar Jesus. O Espírito Santo, ele acusa a gente, ele fala para a gente onde que a gente está errando. A gente se entregar totalmente a Deus. E a gente ter a certeza de que Deus está à frente de tudo. E a gente querer agradar a Deus em todos os momentos, em todos os dias, e a cada novo dia, a gente acordar querendo agradar o coração de Deus, querendo entregar o melhor a Ele. E aí vem aqui, entrega total a Deus, Salmo 23, 4. Ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Então, quando a gente tem esse objetivo de a cada dia a gente fazer daquele dia valer a pena, daquele dia eu fechar aquele dia sem arrependimento e estar fazendo a vontade de Deus, a gente vai estar no centro da vontade de Deus. Esse versículo que Davi falou, que eu não vou ter medo de nada, eu não vou ter medo do escuro, porque tu estarás comigo, porque a gente vai estar 100% dentro da vontade de Deus, e a gente não vai ter alguns temores, porque a gente vai ter a certeza que Deus está cuidando da gente em cada detalhe. Então, o texto base desse estudo é Mateus 24, 43 e 44. Vamos lá? Mas considerai isto. Isso é Jesus falando aos seus discípulos. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. No entanto, irmãos, hoje somos nós esses discípulos. E, portanto, as palavras de advertência de vigiar e orar são dirigidas a nós. Então, irmãos, vamos agora ponderar algo muito importante.
Como se dará a sua vinda? Nós sabemos que estamos esperando, Jesus deixou, né, escrito que ele voltaria da mesma forma que ele foi, e nós aqui estamos esperando a sua volta. Mas como se dará a sua vida? Vamos ver? Então, vamos lá. Eis aqui o primeiro fato que precederá, ou melhor, fatos que precederão a sua vinda. Está em Mateus 24, de 3 a 14. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então vamos lá, não é o fim ainda. Jesus nos deixou falando sobre guerra, rumores de guerra, mas ainda não seria o fim. Então agora nós vamos ver quais são os fatos que precederão a sua vinda. Então vamos voltar a Mateus 24, 3 a 14, que diz assim: porquanto, Jesus continuando falando aos seus discípulos, porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Nós temos visto, né, a peste agora, alastrando-se pelo mundo todo agora, né? E terremotos em vários lugares, também somos testemunhas de todas essas coisas que o Senhor nos deixou. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, porque muitas outras coisas ainda virão. Então vos entregarão para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Irmãos, essa palavra é muito forte, irmãos. Veja bem, irmãos se odiarão uns aos outros. É muito forte. Nós temos visto todas essas coisas se acontecendo dia a dia nas nossas vidas. O primeiro fato que eu gostaria de deixar para vocês, que vai proceder a vinda do Senhor. Ainda é em Mateus 24, de 3 a 14, que também nos alerta, dizendo: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Estamos ou não vendo isso, irmãos, agora? Eu, no princípio da minha fé, não havia essas coisas. Eu não posso falar nada porque já tem uns 40 aninhos disso, né? Mas não havia. Agora, hoje nós vemos nas televisões, né? Aquelas coisas tão estranhas, tão difíceis. Então, já estão surgindo os falsos profetas. E tem mais ainda, e se multiplicará a iniquidade. E por isso, o amor de muitos vai esfriará. Mas aquele que perseverar, até o fim, esse será salvo. Oh, irmãos, é muito, muito gostoso ouvir isso. E é um chamativo muito grande. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, há uma condição. Nesses fatos que o Senhor mostra para a gente, ainda há uma condição. Nós podemos entrar em todos esse amor que se esfria, ser enganado por falsos profetas, tudo isso pode acontecer aos salvos. Aqueles que conhecem Jesus, bem dizendo, né? Mas o que perseverar até o fim, este será salvo. Agora, algo muito importante que a minha alma ama muito. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Aí sim será o fim. Mas então, irmãos, olha a nossa responsabilidade. Pregar o evangelho a todas as nações. Não podemos ficar parados,
sentados, acomodados, para que realmente o Senhor volte e conserte. Veja bem como estamos, né, nas figuras que nós estamos mostrando, guerras, esses horrores de guerra que nós já passamos, o horror da fome. Nós vemos os africanos com aquelas costelinhas contando. Nós vemos, né, como a palavra de Deus diz, né, virão lobos, né, com fantasia, cobertos com a capa de um cordeiro, querendo enganar os salvos. Haverá a pior coisa, que é irmão contra irmão, onde não se entenderão. Então, tudo isso, irmão, nós estamos sujeitos. Você vê agora, né? Eu já disse antes, mas eu vou completar agora, o coronavírus, né? O Covid-19, que está pegando o mundo todo. Além da enfermidade, nós temos o problema também político, o problema das pessoas não poderem trabalhar. Talvez venha a fome depois disso, nós não sabemos. Mas eu gostaria de dizer isso aos irmãos. Fiquem preparados, preparemos-nos, pois, porque tudo isso já são realmente mostrando a volta do Senhor. Bem, então, o segundo ponto que nós vamos falar para os irmãos agora. Essa volta do Senhor, ela vem em data desconhecida. Nós já falamos, já lemos Mateus, o Senhor mandando vigiar, né? Ele acaba de dizer aqui, como está na palavra, né? Marcos 13:33. Olhai, vigiai e orai. Olha, são 3 verbos. Olhai, quer dizer, veja tudo o que está acontecendo. Vigiai, para perceber realmente que o que está acontecendo é o que está na palavra de Deus. E nós sabemos que está próxima a hora. E orai, para ficarmos com força, aquela força que a oração nos dá, para ficar firmes no Senhor até o fim. Porque vocês não sabem quando chegará o tempo, diz o Senhor. O terceiro ponto. Essa volta do Senhor será visível a toda a humanidade, irmãos. Já pensou? Toda a humanidade vai ver a volta do Senhor. Que coisa maravilhosa será para nós, Senhor. Mas veja bem, vamos ver em Atos 1, 10 e 11, que diz assim: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, deixa eu só voltar um pouquinho. Aqui é na ascensão de Jesus, né, que havia todos aqueles mais ou menos 500 discípulos que estavam ali no Monte das Oliveiras. Aí, Atos, né, 1, 10 e 11 diz assim: estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido acima do céu, acima no céu, há de vir assim como para o céu vestir. Por este motivo, observamos que a volta de Jesus será visível no céu e inconfundível para seus discípulos. Apocalipse 1:7 também diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O quarto ponto, irmãos, também que eu gostaria de deixar com os irmãos, é que será audível aos ouvidos humanos. Será um dia muito diferente, um dia, eu creio que todo crente gostaria de estar vivo nesse dia. Vamos ler em 1 Tessalonicenses 4:16, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Então vai ser um alarido enorme, as trombetas tocando. E, continuando, 1 Tessalonicenses 4:16 e 17 diz assim:
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós não podemos esquecer disso. Aqueles que morreram em Cristo, desde Abraão, Isaac, Jacó, que todos foram salvos pela promessa de um Salvador. Eles foram salvos como nós hoje, por Jesus Cristo, porque eles creram que Cristo viria para pagar o seu pecado. Então, todas essas pessoas, antes de Cristo, depois de Cristo, que já dormiram no Senhor, como diz a palavra, né? Eles ressuscitarão primeiro. Olha que coisa maravilhosa. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Vamos a encontrar o Senhor nos ares. Que maravilha, meu Deus. E assim estaremos sempre com o Senhor. Em quinto lugar, vamos concluir agora, né? Como devemos esperar a vinda de Jesus? No versículo 1, né? Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Nós já falamos sobre isso. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobreviverá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo algum vai escapar essa dor. Mas eu acho assim meio, né? Deixa bem. O Senhor diz assim, primeiro ele fala, tá paz e segurança. Então, o que vai acontecer, irmãos? Todo mundo vai ficar sossegado. A paz e segurança, aí fica todo mundo tranquilo. Por isso que o Senhor fala, vigiai, olhai, vigiai e orai. Porque quando parecer que a paz e segurança, aí sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Então, irmãos, a ordem é vigiar. Mas vós, irmãos, nós não estamos em trevas, para que aquele dia nos surpreenda como ladrão. Conclusão. Porque todos vós, como eu já havia dito, sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Portanto, mesmo vendo que a paz, vigiemos, olhemos, vigiemos e oremos, porque repentinamente vem a destruição. Porque todos nós somos filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, irmãos, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, os que embebedam, embebedam-se de noite. Ó Deus, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque morreu, aliás, ele morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também já o fazeis. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Nós estamos num momento difícil agora, né? Todo mundo em casa, sem poder ter aquela comunhão que é tão importante para os servos de Deus. Não vamos nos esquecer, irmãos, desta palavra, para que possamos ter grande estima e amor, não esfriar de forma nenhuma esse amor, e tendo paz entre nós. Rogamos-vos também, irmãos, que admoestai-os os desordeiros, consolai-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos.
Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Sejamos luz para todos. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos.